Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, uma conversa com alunos e alunas do DNA da improvisação que tiveram um resultado, que chegaram a improvisar sem pensar em escalas, utilizando o método DNA. E hoje a conversa é com o Rodrigo. E esse episódio de hoje, ele é especial porque ele faz parte da série de aquecimento para a Semana O Mapa da Improvisação na Guitarra. E o que é a Semana O Mapa da Improvisação na Guitarra? É um evento que vai acontecer entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. É um evento 100% online, 100% gratuito, e nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas na guitarra. Para você participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube ou no Facebook. E se você, por acaso, estiver assistindo no Instagram, você vai clicar no link na bio. Você vai clicar, você vai ser direcionado para um site, lá você vai deixar o seu melhor e-mail e entra também no grupo do WhatsApp, para você ser avisado de quando as aulas vão ao ar, ok? Então vamos agora para a conversa com o Rodrigo. Essa é a trajetória do Rodrigo Rodrigues no DNA da improvisação. Ele entrou na turma de julho de 2022. E o que acontece? Lá dentro do DNA a gente tem uma série de desafios e de treinos e de estudos para fazer. E o primeiro desafio, a primeira tarefa que tem para fazer é, assim que você entra, você vai gravar um vídeo seu tocando, que é a primeira coisa que você tem que fazer, que é a sua ficha de inscrição. E aqui está a linha do tempo do Rodrigo. Então, em 29 de julho de 2022, ele fez esse vídeo aqui, assim que ele entrou. Esse aqui é o vídeo, tá aqui, 29 de julho de 2022, ele tocando antes do curso. Quinze dias depois, no dia 12 de agosto de 2022, ele fez esse vídeo aqui. Ele estava tocando assim. Esse aqui é de 12 de agosto de 2022 e é o início do segundo mês do DNA da improvisação, que ele considera isso porque ele já me acompanhava nas lives do YouTube, aplicando o método. Vinte e 29 dias depois do segundo vídeo, no dia 9 de setembro de 2022, ele tirou seu primeiro solo, que foi um solo do Wes Montgomery, e o vídeo está aqui. Esse aqui é o primeiro solo que ele tirou do Wes Montgomery no dia 9 de setembro de 2022. 25 dias depois desse terceiro vídeo, no dia 3 de outubro, ele fez, essa daqui é uma das tarefas do DNA, e ele fez o vídeo postando e dá uma sacada no fraseado na mão dele. Esse aqui é o treino que ele estava fazendo no dia 3 de outubro, um dos treinos do DNA da improvisação. E aí, a parte elétrica da guitarra dele parou de funcionar. Mas ele não desistiu e continuou mesmo assim. E agora, há 2 dias atrás, recentemente, agora quase completando 6 meses de DNA, no dia 23 de janeiro de 2023, ele fez esse vídeo aqui com a guitarra desligada e me mandou assim mesmo, e dá uma sacada na frase. Dá uma sacada nessa. Aqui foi a segunda-feira que ele me mandou. Tá aqui, ó, segunda-feira. E a primeira frase tá aqui, ó. Segunda frase aqui, ó. Alô, Rodrigo. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? Thiago. Tudo bom?
Tudo Bom, graças a tranquilo? Deus. Como é que Tudo estão as bom. coisas? Tão bem, graças a Deus. E Que aí? bom. Tudo certo? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos começar aqui. Para começo de conversa, assim, sempre tem pessoas novas entrando no canal, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Então, eu quero começar perguntando, pedir para você dizer o seu nome e de que cidade você está falando. O meu nome é Rodrigo e eu falo de São Vicente da Baixada Santista, aqui em São Paulo. Show de bola. E, Rodrigo, você, só para a gente validar esse podcast, que é um podcast focado nos alunos do DNA da improvisação, eu preciso te fazer uma pergunta. Rodrigo, você, com as técnicas do DNA da improvisação, hoje você consegue improvisar sem pensar em escalas? Com certeza, para falar a verdade, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu usei uma escala de verdade. Já tem Show de uns bola. 2 para 3 meses que eu não vejo escala. Show de bola. Então vamos lá, me diz aí, Rodrigo, como é que você me conheceu? Travou, não conseguia entender, cara. Me diz aí como é que você me conheceu. Você lembra qual foi o vídeo? Acho que você falou uma vez, mas eu não lembro. Cara, eu não, agora eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Mas foi bem por acaso, assim, eu tava assistindo, acho que foi no Instagram. Eu tava assistindo e vi um vídeo você passando a primeira matriz. Aí eu me interessei por aquele vídeo, eu comecei a procurar outras coisas, aí descobri que você fazia a live e comecei a assistir todas as lives. Foi Uhum, ali, foi assim. Mas foi bem por uhum. acaso, de repente eu vi seu vídeo lá. Então você achou pelo YouTube, assim, por É, acaso isso foi no YouTube, na verdade. Foi no YouTube. foi no YouTube, é. E na época, inclusive, que você. Eu lembro que na época que você entrou, que você começou a assistir as lives, eu ainda fazia as lives no Instagram, né? Eu nem fazia. Hoje eu faço Uhum. as lives no YouTube, fazia no Instagram aqui e tal. É, e aí depois fui pro YouTube, porque aqui fica invertido, né? Não é o ideal para a gente fazer esse tipo, mas em suma, a gente se conheceu ali. E se eu te perguntar, você, na verdade, o seu caso foi um pouco diferente, porque você assistiu as lives, você entrou em contato comigo pelo direct, e aí você praticamente, eu lembro que praticamente naquele dia mesmo você decidiu que você já estava no DNA da improvisação. Não foi um negócio assim? Você falou, ah, beleza, então quando é que começa essa parada? Eu assisti a tua primeira live, já te chamei em seguida, já falei que já quero ser aluno. Já. É Aí você falou verdade. que tinha que esperar abrir as vagas, que a vaga era fechada, Aham. É porque estava fechada de eu vaga, faço, né? é porque eu faço por turmas. Então, o DNA da improvisação, por exemplo, hoje não pode, se uma pessoa quiser entrar hoje, não tem como. É, ela vai precisar esperar abrir a próxima turma do DNA da improvisação. E você lembra se tinha alguma coisa assim que te impedia, que te parava de entrar no curso? Teve alguma coisa que passou pela sua cabeça ou você já decidiu, tipo, na hora, não, é essa parada e vai dar certo? Cara, engraçado que de todas as pessoas que eu conheci tocando, lecionando música, você foi a primeira pessoa que eu vi e acho que na mesma noite eu falei pra minha mulher, eu quero fazer aula com esse cara. Foi tipo imediato. Eu assisti ao primeiro vídeo no YouTube, depois eu pesquisei alguns para saber sobre mais coisas que se ensinava e falei, meu, é isso aí. É esse cara aí que eu quero correr atrás. Foi bem direto assim, eu não tive dúvidas, É, não gerou dúvida. Até é porque, porque quando eu te pode chamei, eu já tinha falar. aprendido as primeiras matrizes e eu já É, senti diferença, né? é. Antes de assistir a primeira live, só com aquilo ali eu já comecei a sentir diferença. Aham. E é legal porque eu falo sempre isso nas lives, assim, falo para as pessoas que estão assistindo, que ainda não são alunos, eu falo, gente, pega isso aqui e aplica, porque é legal você assistir as lives e tal, mas a música é um pouco diferente, vou dizer, é muito diferente de outras áreas, mais teóricas, vamos dizer assim, né? Coisas que de repente você assiste e
sei lá, só, se eu pegar o celular aqui ou o computador e assistir uma aula de outro assunto, basta eu estar aqui entendendo o que o cara está falando, que eu já estou meio que aprendendo. Mas a guitarra, a música não é assim, né? Você precisa fazer, você precisa estar com o instrumento. Eu até falo com as pessoas nas lives, assiste a live com o instrumento, para você aplicar esse negócio. Porque quando você começa a aplicar a matriz, você sente. Aí é interessante porque você sente o negócio acontecer. Entende? Você só Uhum. ouvia uma coisa, você fala tipo, ah, legal, gostei da ideia, mas quando você aplica, muda muita coisa porque você começa a enxergar um negócio diferente. Você começa a olhar para Uhum. a guitarra de uma maneira diferente, né? Teve uma vez que eu vi um cara que é jogador profissional de xadrez e ele falou, a maneira como eu olho para o xadrez, para o tabuleiro, é diferente. As coisas se projetam de uma maneira diferente. Então, o que às vezes uma pessoa que não tem experiência está olhando, tabuleiro e tal, ele não, ele está vendo jogadas, né? Ele está vendo Uhum. estratégias, ele vê aquilo de uma maneira diferente. E o cara fez uma jogada, ele já repensou tudo ali, né? Ele estava meio que pensando, se fizer isso eu vou para ali, se fizer isso eu vou pra... Aí o cara faz aquilo, reconfigura tudo na hora. Então, ele já tem esse negócio na cabeça dele e a matriz acho que faz isso com a gente, né? A gente começa a olhar para o instrumento de uma maneira diferente, mas eu sinto que o cara tem que tocar, Uhum. Não, com certeza. Com senão certeza. meio que não acontece, né? É muito interessante. E você, por que que você decidiu confiar em mim e confiar no método, né? Principalmente, né? E, e encarar essa jornada do DNA da improvisação? Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, é claro que depois eu vi, eu acho, se eu não me engano, na live que eu assisti, você falou de pessoas que tiveram resultados, e aí eu fui Uhum, atrás de vídeos dessas pessoas, né, que você falou, atrás de vídeos seus do YouTube, e no Instagram também, com entrevista com essas pessoas, eu fui assistir isso. Isso foi muito importante, mas eu acho que o que me fez confiar assim foi eu sentir em mim a diferença, entendeu? E mesmo que com coisas, tipo, não vou dizer nem coisa simples, mas eu digo que com informações, poucas informações e bastante resultado, entendeu? Do que pegar muita informação e não conseguir fazer nada. Tipo, aquilo ali que você ensinava, aquilo ali que você ensinou nos primeiros vídeos que eu assisti, foi interessante porque você passava a matriz, né, a matriz um, o mapa dela, e eu já saía dali com um monte de frase. Porque você tocava a matriz, você mapeava a matriz e ainda você recortava ideias, entendeu? uhum, E eu falei, meu, é diferente, porque tem um método, tem uma coisa que tá me fazendo parar de olhar a escala, eu tô começando a enxergar o acorde, todas as tensões boas dele, eu tô começando a enxergar isso, eu já tô saindo com um monte de frase na mão, é só eu ficar tocando, repetindo, tocar e repetir, e aí uma hora aquilo ali vai fluir, e eu já tava sentindo isso. E com esse conteúdo de graça do YouTube e do Instagram, né, na época você fazia, na verdade, no Instagram a live, eu já senti esse resultado e falei, meu, se com conteúdo de graça, se com conteúdo livre tem esse poder, o que o método não pode fazer? Eu já estava decidido, né, desde que eu falei a uhum. primeira vez com você, e conforme foi passando, porque se eu não me engano levou quase um mês para abrir as próximas vagas, e eu fiquei um mês assistindo intensamente todas as lives, e quando eu Uhum, entrei no DNA eu já estava até diferente, eu já estava até tocando diferente. Quando eu entrei no curso eu já estava muito diferente, já estava com outra cabeça, entendeu? Então, uhum. o método das matrizes tem um poder muito grande, e eu enxergar isso em mim foi o que me fez dar um voto de confiança. Saquei. Muito legal. Você pode falar um pouco dos resultados que você tem tido depois do método? Como é que era antes, como é que é agora? Dos Que você resultados já, que eu tive. você já sabia. Quando você entrou, você já sabia a parte teórica e tal. Mas como é que Uhum. acontecia e depois do método, o que tá acontecendo agora? Sim, os resultados práticos de improvisação. O que você sente? Ó, resultado prático. Para comparar com o que eu fazia, antes eu só tocava a escala, né? Uhum, E eu nem conseguia conectar
Nem que fosse, tipo, 2 acordes maiores de tonalidade diferente, eu tinha muita dificuldade para fazer essas conexões. Você Esse não tipo de conectava. conexão. Não Tinha dificuldade conseguia de conectar conectar. as ideias. Conectava assim, eu descia ou subia a escala, e aí eu descia e subia a escala do outro acorde. Uhum, Não tinha uma fluidez, não parecia natural, né? Não tinha uma uhum, sonoridade de fluência. A, a primeira coisa assim, tipo, que mudou foi a confiança de apoio nas notas corretas. Porque uhum. a matriz, ela te dá um mapeamento de como tocar tudo, né? Sem você passar pela nota evitada. A nota Uhum. evitada, tipo, sempre lá, um acorde Nota maior, a evitada, quarta. é. Nota Uhum. evitada. Segundo que o outro ponto foi que eu parei de tocar, tipo, às vezes soava muito, tipo, 3 notas por corda sempre, ou 2 notas por corda, eu comecei a, tipo, conseguir misturar arpejos e escala junto, é, subir, descer, fazer movimentos, tipo, giros melódicos, sem ficar, tipo, parecendo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, coisas Uhum. escalares, né? Um movimento mais saltos de intervalo. Outro resultado foi que frases que eu ouvia de outros músicos, às vezes eu já sacava o que estava acontecendo, porque a matriz é uma coisa que está na mão de todo mundo, então, como estava na minha mão, às vezes eu ouvia a matriz que eu já conhecia e falava, É, opa, isso aqui eu não vou nem precisar tirar. Eu já sei onde é já que. Eu sacou. já sei exatamente onde ele está fazendo. Eu sei a tonalidade, então eu sei onde ele está fazendo. Uhum. Inclusive, o solo do Wes eu acho que eu tirei com 1 dia e meio, né? Só do Com um Wes monte de Montgomery, vamos do deixar Days of aqui, Wine and Roses. deixar claro aqui para as pessoas. O solo do Wes Montgomery no Days of Wine and Roses. Inclusive a parte do chord melody também foi, né? Foi A tudo? parte do chord melody eu também tirei todo. Tinha umas notas erradas que a gente corrigiu, Sim. mas como tem muita matriz, às vezes eu ouvia alguma coisa que ele estava fazendo, eu só precisava corrigir uma nota ou outra, porque eu já sabia qual era o giro Já melódico, por sabia, conta das matrizes. Então exatamente. ele me ajudou a tirar, as matrizes me ajudaram a tirar solos e outras frases também. Então, ó, uma coisa que eu falo, e aí você pode, agora você que passou por essa experiência, pode confirmar. Quando você estuda as matrizes, na verdade, vamos falar de DNA da improvisação, porque DNA não é só matriz, né? DNA é matriz, DNA é internalizar a harmonia, DNA são os mapas e principalmente DNA são os estudos. Os estudos são exclusivos para os alunos e tal, em suma. Quando você aplica o DNA, esse é meu ponto de vista, eu acho que o cara começa a ter mais facilidade para tirar solo, porque as ideias dos solos estão ali. Então meio que você já começa a entender, não, você não tem que tirar como se você fosse transcrever um cara falando um troço em outra língua, e aí você tem que entender tipo sílaba por sílaba, que seria nota a nota. Você já entende ideias inteiras. Então você fala, cara, isso aí eu já sei mais ou menos como é. Ele mudou um pouquinho, eu só preciso ali entender qual foi a mudança que ele fez, mas eu já sei que ele está partindo de uma terça do acorde maior, que isso aqui vem da nona aumentada. Você já começa a entender onde que o cara está. Você percebe isso também? Com certeza. Com certeza. E uma coisa que é até engraçado é que algumas frases, principalmente no solo do S, Uhum. eu precisava só achar a nota de apoio, onde ele apoiou. É, Porque o giro melódico que ele fez em volta para chegar naquela nota é uma coisa muito óbvia, você ouve outras pessoas que também fazem aquilo. É a matriz. Tipo, é. um giro cromático que ele faz. Eu não precisei tirar nota por nota do giro cromático, eu só precisei achar a nota de apoio. O Você giro já cromático sabia o que que ele eu já estava sabia. pensando. Você tá meio que entrando na cabeça do cara, né? Eu já sabia o que ele tinha pensado para chegar ali. Uhum. A não ser, tipo, uma apogiatura que ele fez para dar ele precisava de um tempo a mais para colocar uma nota, correções de tempo, né, de rítmica. Sim, eu gosto muito de fazer analogias, né? Porque a ficha cai, acho que mais facilmente. Então, por exemplo, eu gosto de comparar eu e muitas pessoas, muitos professores de improvisação vão comparar com
a improvisação como uma língua falada, né? Por exemplo, igual a gente está fazendo aqui agora, a gente não combinou nada, a gente só marcou a gente só sabia sobre o assunto que a gente ia conversar, que era sobre o DNA, sobre a sua experiência no DNA, mas a gente não definiu as palavras. Isso é improvisar, a gente está improvisando exatamente agora. Então, por exemplo, quando eu falo por incrível que, eu acredito que todo mundo consegue deduzir o que eu vou dizer agora, né? Por incrível que pareça. É por quê? Porque é uma estrutura da língua que a gente fala, que é normal e que, se você entende a língua, se você compreende mesmo, se você fala de uma forma natural, fluente, você, só do cara falar por incrível, o seu cérebro já deduziu o que vem na frente. Por quê? Porque você consegue entrar na minha cabeça, porque você também fala essa língua. E quando você entende essas maneiras de conectar, né? Essas combinações de como você anda dentro de uma escala, de como você combina escala com nota cromática, como que você combina arpejo com escala e nota cromática, que são as matrizes, né? As matrizes é o resultado final de alguém que conseguiu chegar num nível de improvisação muito alto. Quando você aprende isso e também se apropria disso para você, para o seu jeito de tocar, meio que quando o cara vai fazer uma coisa, você já sabe o final da história. E é igual mais ou menos isso que eu falei. Por incrível que você já sabe, né? Então você já vai... Você não precisa pegar palavra por palavra, você já entende o raciocínio, né? E com a matriz é a mesma coisa. E uma outra coisa também que eu queria falar, deixa eu só desligar o WhatsApp, que senão ele apita que eu me desconcentro. Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte: você está no DNA, você está aplicando o método e um dos fundamentos do DNA é internalizar a harmonia, que a gente vai chamar de percepção, né? É como as pessoas conhecem percepção musical. E é isso, né? A maneira como eu abordo é um pouco diferente, porque eu vou mesmo na questão eu abordo questões como a série harmônica, né? Questões específicas que eu acredito, por experiência própria, que tem um resultado muito grande, baseado num princípio que é a mente consciente e mente subconsciente. À medida em que você absorve uma coisa, tudo que você aprendeu de forma profunda mesmo, tipo andar de bicicleta, que não é igual a prova que você fez na escola, que você já não lembra mais nada, quando você aprende e guarda essa informação num lugar especial do seu cérebro, ela não sai mais, né? Então, se você ficar 5 anos, tem até essas coisas que as pessoas falam muito, né? Tipo, se você ficar 5 anos sem andar de bicicleta, pegar uma bicicleta, você anda. Então, é isso. É armazenar essas informações nesse ambiente do cérebro, que é a mente subconsciente, que processa informações numa velocidade brutalmente maior e, por conta disso, ela te entrega, ela joga na tua frente o resultado. E quando você faz isso com fraseado e com a harmonia, internaliza mesmo a harmonia, você começa a ter uma intimidade com a harmonia de uma outra maneira, porque uma nota tem um outro significado, ela tem cor, né? Ela tem função. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que foi o seguinte: eu estava tirando uma frase, que agora eu não lembro direito quem eu acredito, era de saxofonista. Eu acredito que era do Charlie Parker, mas agora, sinceramente, eu não lembro. Mas era de um saxofonista bem das antigas. E eu lembro que o cara fez uma frase, bebop, né? Então, ele fez aquela frase cheia de cromatismo e ele... A última nota era uma terça de um acorde maior. E a nota gritou para mim na hora, assim, cara, isso aqui é uma terça. Eu sou uma terça de um acorde maior. E quando eu ouvi aquilo, falei, cara, peraí, deixa eu achar... Aí eu achei sol, a nota é sol. Bom, então acorde mi bemol. Então, como eu ouvi que aquilo era uma progressão 2/5, então, peraí, então será que é Fá menor, Si bemol? Meio que as coisas vão se traduzindo para você. Exatamente, sacou? isso acontece. E aí você falou daquele negócio do All the Things You Are, que você saiu tocando. Inclusive, eu achei interessante que você gravou tocando sem acompanhamento. Isso estava acontecendo com você? Meio que o som estava te guiando
contando qual era o acorde? Isso é uma das coisas mais malucas que aconteceu assim no meu primeiro mês, né? Porque quem conhece a música sabe que não é uma música fácil, assim, né? Não é uma música tranquila, cheia de modulação, etc e tal. Uhum. E eu ouvi essa música, eu tava ouvindo essa música na hora do almoço no meu serviço e eu cheguei com muita vontade de tocar ela. E aí eu Uhum. comecei a tocar em cima, né? Tipo, não tocar os acordes, mas tentar dissecar a música, né? Na melodia. E, cara, é, eu gravei e te mandei. Ficou muito. Cada nota que eu tocava dizia exatamente por qual progressão harmônica que eu estava passando. Tipo, uma Uhum. coisa que não, tipo, não acontecia comigo. Era conseguir improvisar e deixar explícita a harmonia, assim, sabe, no improviso. Eu não estava arpejando os acordes, tipo, porque aí fica muito óbvio, né? Fica só Uhum. arpejo para baixo, arpejo para cima. Mas eu estava tocando e todas as notas que da forma que eu orquestrei, falar assim, da forma que eu Uhum. orquestrei, é, falavam a progressão, né? Diziam a progressão. E, meu, foi muito da hora, cara. Quando eu toquei esse negócio que eu gravei, que depois eu ouvi, tava com um monte de falha, mas pra mim foi mó da hora, porque ficou, além Uhum. de ter ficado legal, ficou bonito, eu falei, caraca, consegui. Consegui Isso é dizer uma vitória, harmonia né? sem tocar harmonia. Consegui dizer harmonia sem tocar os acordes. Foi muito louco, Isso é cara. uma vitória. Eu lembro, isso aí aconteceu comigo, isso aí que você está falando aconteceu comigo numa música chamada Alone Together. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, é no Alone Together. Agora, saca uma coisa, você que está agora, que a gente tem um negócio aqui, eu vi um cara falando um negócio muito interessante que é assim, por exemplo, você pega um copo, um neurocientista falando, eu pego um copo aqui, sei lá, eu vou pegar essa palheta aqui, eu te mostro, eu consigo compartilhar a minha experiência de ver a palheta com você. E aí você Uhum. também e tal. Então, isso aqui é branco e tal, tem essa coisinha aqui que tem uma tartaruguinha. Só que, por exemplo, se eu te disser, cara, a primeira vez que eu toquei numa palheta dessa, eu tava num lugar, no Japão, não sei o quê. Aí não tem como, você não consegue acessar essa informação, porque é uma experiência minha, né? Sua. Você entende? E quando a gente faz esse trabalho de internalizar, a gente consegue compartilhar a mesma experiência. E é interessante que vê se você consegue sacar. Por exemplo, agora eu estou fazendo a música. Eu não sei se você conhece essa música que é Alone Alone Together. Together. Ó. Julian Lage toca Da muito da ela. ti ta ba ba da ba da de ra ta la ra ra di. Na minha cabeça, só de cantar a melodia, eu vou ouvindo os acordes, cara. Tá ouvindo tudo. Acontece isso com você já? Com certeza. Tem É muito acontecido legal, bastante. cara. É muito legal isso. Porque, e aí você começa, sei lá, meio que improvisar. Você fala assim, cara, acho que eu consigo improvisar cantando. Peraí. Exatamente. Eu acho que né? É muito é um bagulho interessante. muito da hora. É Então, muito legal. o meu caso foi mais ou menos isso. Eu ouvindo a música e cantando, eu falei, meu, eu acho que eu consigo fazer, nem que seja coisas básicas, mas eu acho que eu consigo tocar essa música em casa. E quando eu cheguei foi dito e feito. Eu sentei, toquei, um monte de nota na trave, assim, mais pela mecânica, né? Uhum. Pela, pela parte mecânica do tocar, mas pela parte melódica, assim, harmônica, tudo tava acontecendo aqui e passando pra mão, tipo, de imediato, assim, sabe? É. Mó Uma, legal, cara. uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade e que provavelmente você também tinha essa dificuldade, eu já tive muito essa dificuldade, era de, que eu acho que você já falou aqui hoje, inclusive, que era conectar as ideias, As passar de um ideias. acorde para o outro de maneira que você continue falando aquilo, né? Uhum. Continue sem interromper, porque às vezes você está com uma ideia rítmica muito legal, tipo, você faz um negócio assim,
Tó, tere, tó, pere, do, tará, torari, do, dari, do, dari, do. Você queria continuar o negócio, só que quando entra o outro acorde, você não sabe como resolver. Você queria que atravessasse um acorde no outro fazendo do, bari, do, dari, tariri, trocou de acorde. Darere, do, dari, do, dari. Só que aí, como é que faz isso? Isso é sempre uma questão, né? Tipo, como é que faz isso? Uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E quando você internaliza a harmonia, a nota que você tiver, ela meio que conta o que ela está fazendo ali. Mas ela te conta no nível subconsciente. Igual, por exemplo, agora, que tanto para você quanto para as pessoas que estão ouvindo e que vão ver a gravação, que estão vendo, né, que vão ver a gravação, eu tenho feito muito a experiência, o exemplo de falar assim, ó, presta atenção na resposta que o teu cérebro vai te dar agora quando eu disser isso que eu vou dizer. Mas presta atenção não como que você tem que ficar vasculhando o que é projetando. Não, ele simplesmente entrega na hora, sem esforço, para você a imagem daquilo que eu vou dizer. Presta atenção, ó. Piano de cauda rosa. A gente vê o negócio. E por quê? Porque quando você ouve a palavra, a língua portuguesa está tão internalizada para a gente que as palavras elas se traduzem em sensações e projeções, em imagens que a gente criou. Né? Que a gente sabe o que é um piano subconscientemente. A gente sabe o que é a cor rosa subconscientemente. Então, quando fala piano rosa, vem o negócio. Mesmo que seja o troço mais esdrúxulo do mundo, você vê. Porque o seu cérebro te entrega isso. E essa é a resposta da mente subconsciente. Agora, imagina se as notas dos acordes estiverem nesse mesmo lugar. Você só precisa tocar uma nota que ela vai meio que se traduzir para você o que é. E obviamente isso é um treino, quanto mais você faz, melhor você fica, mas chega um ponto que você consegue. E aí é muito legal. Né? Quando você consegue. E é totalmente diferente de se eu falar, sei lá, se eu falar quanto é 47 vezes 220. Todo mundo agora sabe que é capaz de resolver essa questão, mas a resposta não veio. Ele precisou ir para um outro lugar da mente, que é um lugar da mente que geralmente as informações de música estão, e é por isso que o cara não consegue. E aí sente uma frustração enorme, porque assim, tipo, pô, eu sei um montão de coisa, cara, mas não rola. Que aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com o Hugo, entrevistei ele ontem, e é muito interessante, porque quando você aprende o porquê que o negócio está travado, e você realmente faz o que tem que ser feito, você começa a ver o resultado. Então você percebe, cara, não era eu que tá. Eu pensava isso, falar, cara, bicho, acho que eu não vou conseguir fazer essa parada. E aí, quando você saca esse negócio, você fala, cara, é só treinar, só repetir que dá certo. E outra coisa, me conta aí mais um pouquinho desse negócio que acho que você fez ontem aí, do Tenderly. Pô, bicho, que onda é aquela? Não entendi, cortou de novo, cara. Me conta um pouco mais sobre esse negócio que você me mandou, acho que ontem, do Tenderly. Pô, que onda é aquela lá? Oi? Que onda é aquela lá do Tenderly? Que você me mandou? Ah, cara. Você reharmonizou a parada, me conta aí. Sim, eu tô tentando trabalhar nela já tem uns dias já, cara. Eu tô assistindo muito os teus vídeos do YouTube que fala sobre chord melody, harmonia em bloco, fala sobre as técnicas de reharmonização. E eu tô tocando, cara. Tô indo, vendo no que dá. Eu gostei da última reharmonização que saiu. Eu achei interessante. Aquelas aulas são exclusivas do curso. Aquilo ali é do curso. Que na verdade aquilo foi a primeira versão do DNA da improvisação que foi ao vivo. E aí eu te mandei. Inclusive eu vou te mandar o resto. Eu vou te mandar aquela versão. Você tá cara, pegando, aquilo ali vou tem te um mandar. poder do caramba. Aquilo ali tem um poder do caramba, mano. Mas como é que foi aquela onda ali? Você foi pensando naquilo que eu falei, tipo, de pegar uma nota e meio que vestir ela de uma outra maneira para ver o resultado? Eu entendi?
você pensou, como é que você pensou para reharmonizar aquela música? Você pensou assim, tipo, tem uma nota aqui, aquela técnica que eu falo, você pega uma nota e veste ela de uma outra maneira para ver qual é o resultado e vai criando por cima? Sim, como eu pensei ali, a primeira reharmonização que eu fiz dela, eu pensei mais nos voicings dos próprios acordes, né? Uhum. Depois eu comecei a tentar enxergar cada nota como uma função. Então, quando a nota estava fazendo uma passagem, eu montava um acorde de tensão, ou um Uhum. diminuto, ou um meio diminuto, ou um acorde alterado, sem me ligar muito se tipo, ele tinha relação com a harmonia ou não. A única coisa que eu estava tentando fazer o máximo possível era ter uma ligação ou de baixo, que o baixo fizesse, ou ele tivesse uma coesão, né? Uhum. Seja se ele fosse subindo cromaticamente ou descendo cromaticamente ou em quartas, e o resto foi tensão. Foi tensão. Pegar a melodia na ponta sempre e, sei lá, eu fui colocando os acordes e foi dando certo. Pensando em inversão de acordes da menor melódica, sabe? De acorde menor 6, de acorde Uhum. alterado. Eu coloquei bastante acorde com quinta aumentada, porque eu acho muito bonito o som, então. E aí eu fui embora, cara. Show de bola. Rodrigo, Ouvi você bastante, fala. ouvi bastante referência de outros sons, né? Cara, Para isso é ter um tudo. som na minha mente, para chegar em casa, tentar reproduzir aquele som da minha maneira, ou com outro baixo, ou com uma outra inversão, mas eu tava absorvendo o vocabulário de som o tempo todo. Tem que ouvir, tem que ouvir um disco por dia. Uhum. Tem que ouvir um disco por dia. Pelo menos, sei lá, durante um ano você tem que fazer isso na vida. O ideal é continuar fazendo, mas pelo menos durante um ano você tem que fazer isso na vida. Porque é aquela Uhum. coisa, um ano da tua vida vai passar quer você queira ou não. Então que passe com você ouvindo o disco, né? Que É, você vai, verdade. cara, se você for parar para pensar, imagina se um cara ouve 2 discos por dia, vai. E como é que o cara faz para fazer isso? Sei lá, às vezes ele tem um trajeto de casa para o trabalho. Você trabalha perto da tua casa ou longe? Trabalho perto. Você trabalha perto. Tem gente que trabalha longe. Eu já morei, não sei se você conhece, mas eu já morei em Niterói e trabalhava no Rio. Então, ou eu pegava ponte todo dia, ou eu pegava barca, em suma. É muito tempo. Gasta-se muito tempo. E se você aproveita esse tempo para ouvir, pô, cara, dá para ouvir muita coisa. Depois de um ano, tu ouviu muita coisa, né? Cara, Você ouviu... eu te falar que eu moro perto da minha casa, mas. Ou eu moro perto da minha casa, não, eu moro na minha casa, né? Eu trabalho perto da Aham. minha casa. E o trajeto, todo dia eu ouço pelo menos uma música diferente indo e uma música diferente voltando. E no almoço, às vezes eu nem venho para casa, eu fico lá, ou eu tô ouvindo um álbum, ou eu tô estudando. Uhum. Às vezes eu Isso é nem uma, venho embora, eu entro lá. Isso é uma coisa legal, né, Rodrigo? Porque não é, você não trabalha profissionalmente com música, né? Não. Mas mesmo assim, você está fazendo e deu certo, entendeu? Isso é uma coisa que passa na cabeça das pessoas, tipo, pô, mas eu não tenho tempo para fazer, entende? Porque eu trabalho com outra coisa. Só que eu acho que assim, cara, Uhum. se você ama a música, você vai fazer. Você vai fazer a parada dar certo. Mas vamos lá. Eu acho que isso aí, cara, negócio do tempo é uma questão de prioridade, uma questão de você escolher realmente aquilo que você quer fazer na sua vida. Eu vi um cara uma vez falando um negócio muito interessante que ele falou, cara, a gente tem dois tipos de atividade. Uma atividade que é para secar gelo e outra atividade realmente produtiva. Como assim? Atividade de secar gelo. São as coisas que você tem que fazer, que meio que não te levam a lugar nenhum, mas que você tem que fazer. Tipo, lavar a louça. Pô, tu não vai conquistar as coisas que você quer na vida porque você tem que lavar. Você tem que lavar a louça porque tem que lavar a louça, né? Uhum. Você tem que, né? Você tem que ir de casa para o trabalho porque você tem que ir de casa para o trabalho. Mas isso não é uma coisa que vai... É um tempo que você gasta na tua vida, né? Igual no meu caso lá, eu morava em Niterói e trabalhava no Rio, né? E eu atendia no Rio
em domicílio, então eu atendia. Uma hora eu estava na Barra, outra hora eu estava em São Conrado, em suma, eu andava muito. E esse tempo era um tempo que era para secar gelo, né? Eu tinha que. Não era um tempo que dava para criar nada, para produzir nada, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem uma outra atividade, e essa aqui é muito importante na nossa vida, que é a atividade produtiva, que é aquilo que você tá dando mais um passo em direção ao teu objetivo, aos teus planos, aos teus sonhos, às suas metas. E essa atividade ela é extremamente importante. Às vezes a vida vai engolindo a gente e a gente vai deixando essas atividades produtivas de lado. E isso a longo prazo é terrível, porque gera frustração, gera uma série de problemas, assim. Então eu acho que tem gente que é do futebol, tem gente que é do não sei o quê, tem gente que é da música, entende? E a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente ama e não deixar para depois, porque quando é que é depois? Né? É verdade. Depois, se você deixar para depois, cara, amanhã é nunca. Esse é meu pensamento. Amanhã é nunca. Tem que fazer agora mesmo. Cara, é um negócio assim, porque se for parar para analisar, todo mundo que já tem uma família constituída, se for pesar, na verdade não tem tempo, né? Então a gente tem que criar o tempo para fazer. Uhum. Dias que eu tenho os meus afazeres já à noite programado, que eu não tenho como pegar na guitarra, eu venho para casa e eu não almoço, eu toco guitarra. Mas eu não deixo de fazer, não tem como, cara. Eu não passo um dia sem pegar nela e nem que seja tocar um dó maior. Não tem como. Uhum. Não faço isso. Já fiz muito, já de tipo, vai postergando, postergando, postergando. Já não estava tendo resultado antes mesmo, então eu não. Mas agora, como tá com o resultado que dá, cara, num dia sem tocar uma matriz, um dia sem tocar um solo, o solo que eu tirei, um dia sem fazer o estudo, não passa. Não passa. Bom. Ó, deixa eu conversar com você sobre os estudos que você falou. Os estudos, quando a gente fala dos solos, é importante porque eles vão meio que dando a coerência pro teu solo, né? Você fala, que legal, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar em conectar dessa maneira como ele fez. Então o solo ele meio que vai abastecendo a sua criatividade de como fazer de uma maneira diferente, porque é um outro cara que tem muito mais experiência que você vai tirar um solo. Você já quer para gastar tempo tirar um solo, vamos tirar o solo do Ernest Gomer, né? Vamos tirar o solo do Bill Evans, né? Vamos tirar o solo de um gênio. Que eu vou aprender com esse cara. É literalmente entrar na alma do cara por um tempo. Isso tem um valor muito grande. E eles ensinam muito, os solos ensinam muito porque eles te mostram essas maneiras diferentes que não estava óbvio para você. Muita coisa que eu aprendi foi tirando o solo e aí olhando para o solo e falando, cara, por que eu nunca pensei em fazer isso? Que maneiro esse negócio. E aí tem sempre no solo uns pedaços mais especiais, né? Acontece contigo também? Tipo, você olha e fala assim, cara, esse pedaço aqui é muito bom, esse aqui eu vou fazer em tudo quanto é tom. O ideal é a gente dissecar o solo e tirar o máximo dali, mas tem sempre ideias mais importantes, assim, que a gente gosta mais, né? Que a gente se apega mais àquelas ideias. Fala, cara, isso aqui que ele fez é muito legal. E aí você pega aquele transporta e faz. Só que o que acontece às vezes é, se você não sabe como o cara pensou, você vai transportar o quê? Né? E aí, nisso, os estudos, eles ajudam muito, porque eles meio que vão moldando a tua mão. Como é que é a experiência dos estudos aí? Como é que está sendo? O negócio de estudar, de treinar os estudos? Cara, o estudo, ele é da hora, porque eu gostei muito quando eu comecei a pegar Eu nem sabia, na verdade, que tinha os estudos, né? Para mim era só matriz ou internalização de harmonia. Quando você passou o primeiro estudo, meio que deu expandiu a minha mente assim. Falei, caramba, que da hora. Porque, querendo ou não, o estudo, ele parece um solo, entre aspas, né? Ele parece um solo. Ele vai até uma extensão do instrumento e ele volta. Né? E
já conseguia fazer as conexões das matrizes e do mapeamento, só que o estudo, ele deu como se fosse em uma região, vou dar um exemplo assim, em uma região eu criei um caráter melódico para mim, que não que eu sempre repito, não que eu sempre repito ele, mas ele sempre está ali, por baixo dos panos. Tudo que acontece naquela região, de acordo com aquele acorde, com aquela inversão do acorde, meio que o estudo está escondido ali, está dentro ali, eu giro em torno daquilo. E é legal porque o estudo, ele me fez andar para frente e para trás do braço da guitarra com fluência. Entendeu? E Transitar, a todo né? momento enxergando onde estava o início de cada matriz, onde estava o fragmento do meio da matriz, onde estava o finalzinho da matriz, como que eu tinha que movimentar a ordem dos dedos para avançar para a parte da frente, como que eu ia fazer para voltar para a parte de trás, etc e tal. Então, isso deu uma fluência de movimentar entre os desenhos, entendeu? De sair de uma posição e ir para outra sem pensar em escala. Apenas enxergando as inversões das 5 posições e as conexões das matrizes, do mapeamento das matrizes. O resultado disso é muito legal, que é tipo, você vê frases acontecendo de uma maneira mais horizontal, né? Tipo, você sabe andar, você sabe transitar no braço da guitarra fluentemente. Você consegue. E mesmo se o negócio começa num lugar e vai para o outro no meio do caminho. Tipo, você fez um lá que é Dó, sétima maior, e Lá bemol com sétima maior, né? Aí você tá tocando um negócio, é legal que você começa a tocar, tipo, Dó, no meio do caminho vira Lá bemol e você continua. Né? Isso é que é legal de fazer. De saber que, pô, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou me virar, vai ser legal. Né? E assim, trave existe sempre, afinal de contas, a gente está improvisando. Igual aqui a gente está conversando, a gente pode se enrolar, se gaguejar, é normal, faz parte. Afinal de contas, a beleza da improvisação é isso, é saber que está criando na hora. Só que o que não pode é o cara travar, né? Eu lembro que eu fui falar um troço lá em sueco, lá com a mulher, na época que eu morava na Suécia, eu fui dar um admitido, achei que já tava podendo, né? Fui fazer uma compra lá, comprar um trem lá, que eu esqueci o que era. Era uma verdura. Aí, igual um besta, eu fui na internet e escrevi o negócio em sueco. Eu falei, é hoje que eu falo sueco. Falei o negócio, a mulher respondeu outro negócio, aí já era. Né? A casa caiu. Ele não sabia mais o que falar. Não. Eu só sabia falar aquele negócio. Sei lá, acho que era brócolis, nem lembro mais. Mas acho que ela deve ter falado, né? Uns negócios tipo, mas, ó, tem esse brócolis aqui, mas aqui, você quer desse ou daquele? Porque aquele tá mais verdinho, aquele chegou ontem, tá mais fresquinho. E aí? Aí não tem conversa. Não tem mais papo, cara. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente, quando a gente conversa, a gente pode gaguejar, né? Pode, opa, não, peraí, repetir. Normal isso. Faz parte da fluência de uma língua, né? E a improvisação a música é uma outra língua, é falar a língua da música, quando você está improvisando. E sabe uma outra coisa que mudou também, que é um ponto muito, muito legal, que como o estudo, ele meio que parece um solo, né? Eu vou chamar, não é um solo, mas eu vou chamar assim. É um solo. Ele tem som, né? Você, tipo, decora os movimentos melódicos. E aí, quando eu toco alguma coisa que tem mudança de tonalidade, e eu passo por uma nota, parece que o som do estudo partindo daquela nota naquele outro tom já está meio que engatado. Aí eu faço, nem que seja um pedacinho do estudo, aí minha mão reconhece o campo, bom, eu tô aqui, agora eu tô nessa posição. E aí vai embora. E aí quando eu volto para a tonalidade, a nota passa, tipo, sei lá, passa por uma terça, eu já sei que partindo da terça tem aquele movimento melódico que eu aprendi no estudo. E aí eu faço aquele movimento, em cima daquilo saem outras coisas, e sai aproximação cromática, passei pelos estudos cromáticos, etc e tal. Muito show de bola, cara. É muito legal, assim, por que eu ia te falar? Você estava falando disso, eu ia te fazer uma pergunta. Acontece contigo? O que acontece comigo? Tipo, isso aí que você está falando, de que você está tocando um lugar e aí toca uma nota, você sabe que aquilo ali é uma terça e aquilo engata em outra ideia que você já estudou, mas comigo, por exemplo, acontece depois que eu executei, é que vem conscientemente, tipo, pô, aquilo é aquilo.
mas já aconteceu. É, pô, com Não é? certeza. Não é, Isso acontece a maior parte do tempo. não é tipo pensar assim, ah, agora, peraí, qual é o acorde? Sabe aquela mente Uhum. de qual é o acorde? Ah, é lá bemol, o que que eu faço, meu Deus? Aí vou tentar fazer aquele. Não, não é isso, é o contrário. É tipo, você tá tocando aí, ih, saiu um negócio, ih, que legal, é aquilo. Depois que vem à tona que é aquilo. Às vezes sai uma sobreposição de arpejo sem querer, É sem e querer. você não pensou em fazer uma sobreposição de arpejo. A posição de arpejo saiu por causa do som. Só depois que tu fala, Uhum, caraca, aqui eu fiz uma sobreposição de arpejo. Depois você se analisa, né, o que aconteceu ali. Mas uhum, eu não pensei. Esse que é o mais uhum. da hora, é não pensar, tipo, peraí, tá chegando o Lá bemol, eu já tenho que preparar o que eu vou fazer no Lá bemol. É. Não, vai sair alguma coisa, vai sair. É por isso Entendeu? que eu falo desse negócio de improvisar sem pensar em escala. Mas assim, é sem pensar em escala, mas na verdade é sem pensar, né? Sem pensar em escala, sem pensar em, sei lá, em arpejo. Essas coisas elas vêm à tona, É. né? Eu falo sem pensar em escala para não ficar falando toda vez, senão eu vou ter que me comunicar falando sem pensar em escala, sem pensar em arpejo, sem pensar aquilo. As coisas meio que acontecem. E isso é legal por quê? Porque quando o cara tá naquele ponto em que ele tem que ficar pensando para tocar um negócio, pô, ele tá na contramão da improvisação. Porque é o contrário. E assim, quando a gente vê os caras tocando, eu percebo isso muito no Wes. Quando você vê a gravação, tipo, você fala, caraca, bicho, o cara fez um negócio. Tem uma frase que ele faz no Round Midnight, que ele faz que ele faz, tipo, rindo, assim, sabe? É, tipo, muito fácil para ele. Uhum. É muito. E a sensação que eu tenho, e eu já vi isso acontecendo com ele, acontecendo com o Keith Jarrett em gravação, assim, que você vê, tipo, às vezes o cara faz um negócio tipo, aí depois disso ele dá uma risadinha, assim, tipo, caraca, que maneiro que Se saiu isso. surpreendeu, né? Ele se surpreendendo com ele mesmo. Porque é mais ou menos Aham. isso que acontece, que tipo, ih, cara, que legal isso aqui, né? Maneiro que saiu. E isso é andar na mão certa da Aham. improvisação, que é o quê? É falar, vamos dizer assim, falar a língua do cérebro, que é, pô, o cérebro quer que você use essa parte aqui, que é o sistema 1, né? Tem vários nomes. Vamos falar de mente subconsciente. Mente subconsciente, é aqui que a parada funciona, é aqui que você usa também para falar a sua língua, né? É aqui que você usa para dirigir teu carro. É aqui. Aham. Agora, se o cara fica na mente consciente, aí tá na contramão. Então, quando as pessoas falam assim, ah, as matrizes, muitas pessoas falam isso. Eu sempre falo isso para deixar claro que eu não quero só te ensinar uma frase. Eu quero te ensinar a pensar o negócio. Eu quero te ensinar mais do que Uhum. pensar o negócio, é sentir o negócio. Entendeu? É sentir o negócio, é fazer isso ficar natural. Aham. E isso é uma combinação de técnicas. Não é um negócio tipo pegar uma frase. Se você pega uma frase, na hora que você for tocar na próxima vez, se for tiver na gig que for tocar, você vai tentar usar a frase que eu te ensinei e não vai rolar. Por Uhum. quê? Porque você está na contramão, você vai tentar, aí aqui dentro tá ao contrário. Tipo, na cabeça do cara que consegue, tá tipo, ele tá lá tocando e de repente, ih, legal, saiu, que maneiro que saiu essa frase. Agora, o outro cara não, ele vai fazer e vai ficar, ih, cara, aquela frase agora, deixa eu tentar. Acabou, perdeu. Passou o acorde e não fez nada, né? Então é mais ou menos isso. O improvisar sem pensar em escala é libertador por causa disso, porque você começa a criar a partir do som. Eu via o Hermeto tocando, eu falava, meu Deus do céu, cara, sabe, aquelas coisas outside, aquele negócio. Como é que o cara como é que ele pensou isso? Eu via também o solo do Coltrane no Giant Steps. Eu falava, cara, eu ficava imaginando, isso me deixava muito mal, assim, porque eu ficava imaginando o que o cara estava pensando a parada. E eu Aham. falava, Tava calculando na hora. o cérebro dele é diferente do meu, porque eu não consigo fazer isso, né? Para mim é impossível, acho que eu nunca vou chegar no nível de realmente entender, não, agora aqui o acorde, a escala, não sei o quê. Não, não tá acontecendo isso na cabeça dele. Tipo, ele resolveu essa parada antes e agora ali tá
vindo à tona um monte de coisa que ele é capaz de reproduzir naquilo. Inclusive, eu estava até para te falar isso, e vou te falar até aqui ao vivo mesmo. Eu vou começar a te sugerir de você entrar no Giant Steps, que é um desafio. É um desafio. Pesado. Mas Pesado demais. tu vai conseguir. Você vai ver se você não vai conseguir. Tá arriscado, você só precisa treinar. Vou te falar o que você precisa, você. Isso é legal, porque quando a gente conhece o aluno, tem o suporte, e aí facilita muito a vida. Porque a música tem esse negócio, né? O cara, por exemplo, ele me diz uma coisa num comentário, só que eu não sei como, eu não conheço ele musicalmente. Você, eu conheço musicalmente. Eu sei já, meio que eu fiz eu tenho um relatório, sabe? Igual um médico, sabe o que é. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você já conquistou. É muito legal esse trabalho com o suporte. Por isso que eu falo, o suporte, se bobear, ele vale mais que o curso. Eu acho. Obviamente que tem que ter o curso para eu conseguir conversar com você sobre... o curso é assim, é o remédio. Entende? É tipo o médico, o suporte é você ir ao médico. Só que aí você vai ao médico e o cara diz, beleza, vai lá na farmácia e compra isso, isso e isso e toma assim, assim, assado. Só que aí depois você tem que ir lá na farmácia. Aí você não tá mais com o médico, você vai lá e pega o que você precisa, né? E o curso é tipo a farmácia, mas o suporte é a consulta. Você fala, fiz isso, e agora? Deixa eu ver, deixa eu analisar, grava o vídeo, aí que você grava o vídeo, beleza, então agora você vai lá e faz isso, isso e isso. Aí o negócio começa a funcionar, né? Então, voltando ao Giant Steps, o que você precisa? O que falta para você tocar no Giant Steps? Você só precisa se acostumar com a troca de tonalidade. Você só vai treinar, sabe aquele exercício que eu faço de toca a nota e ressignifica ela como terça, como quinta, sem cantar? É difícil, é difícil. Então, você vai treinar isso, e quando isso estiver fácil para você, você vai tocar no Giant Steps. Porque a sua mão já sabe tocar no Giant Steps. Se Giant Steps fosse modulação de Dó para Sol, você tocava hoje. Mas como é Dó para Si para Mi bemol e para Sol, o cara já colocou de propósito em tonalidades que não conversam. Então você tem que abrir a sua escuta para isso. Mas quando você quando aquele negócio de eu tocar uma nota e quando você falar assim, tocar uma nota, você fala assim, essa nota agora é terça para mim. Quando você falar é terça, eu quero ela como terça maior, e o acorde pintar para você igual eu falo, Brasília amarela, e parece para você, e se eu falar Brasília capital do Brasil, virou outra coisa, porque a mente subconsciente entrega tudo na velocidade da luz em comparação à mente consciente. Quando isso aqui fizer Pá, Sol, eu falar assim, terça maior para você, e o acorde construiu, e quando eu falar assim, agora quinta, tem que tocar a nota certa. Pronto, já virou quinta. E se eu falar sétima maior, em suma, quando isso aqui tiver num nível que você não precisa nem cantar, e você tá já fazendo treino, isso vai chegar para você, eu acredito que daqui a pouco. Quando isso chegar para você, é só você tocar o Giant Steps bem lento, que você vai improvisar. E você vai fazer uns negócios, eu tô falando porque aconteceu comigo, cara. Eu nunca achei que eu fosse improvisar no Giant Steps na minha vida. Você vai tocar e você vai ficar olhando pra tua mão assim, tipo, pô, bicho, o que tá acontecendo? Tô falando pra você. Eu tô falando. Sabe o que aconteceu com All the Things You Are? Com você? Vai acontecer com Giant Steps quando você resolver essa parada aqui. Sabe qual é o mais louco de tudo isso? É que eu já consigo fazer frases em cima do acorde menor 6, do meio diminuto com nona maior, do locre com nona maior e do alterado. E eu ainda tô no mixolídio do campo harmônico maior mesmo, né? Porque internalizar a harmonia é o poder. Porque ela te entrega os resultados de outras coisas. Porque, como dizia o mestre Pet Martino, todo acorde é menor. Então, se todo acorde é menor, todo acorde é maior. Então, se você focar no maior e der profundidade, que é o que a sua mente está
esperando de você, ela te entrega o resto, porque é tudo igual. Se você for parar para pensar, você faz... Vamos lá, assim, vamos chutar o pau da barraca da teoria aqui agora. Se a gente for parar para pensar assim, Dó maior é igual a Lá menor, que é igual a Fá sustenido meio diminuto. Ponto. Que é igual a Ré sus. Ré 7, 4, 9, Ré 7, sus 4, sei lá, como você prefere cifrar isso. É tudo igual. Então, se um tá num nível subconsciente a ponto de você acessar ele dessa maneira, os outros vão resolvendo também, cara. Então tu começa a ouvir as paradas. Por quê? Porque você está somando isso com banho de som. Você está ouvindo os discos, você está fazendo o método. Então você ouve os discos e lá no disco não tem só acorde maior, porque o cara está tocando tudo. Então ele faz os negócios, só que o teu ouvido, a tua escuta tá absorvendo. Você ligou o botãozinho absorver. Aí o cara toca, meio que você vai fazendo você entra nesse campo de absorção exponencial. Tipo, você estava ouvindo uma parada e não absorvia nada. Você está treinando teu ouvido a absorver o acorde maior, e o acorde maior é igual ao menor, que é igual ao meio diminuto, que é igual ao não sei o que acontece isso. O Pat Martino só improvisava com um acorde menor. E aí você vai ouvindo as gravações e o negócio vai entrando. Aí quando vem um acorde meio diminuto, um acorde não sei o que, você toca. Porque você não está mais querendo, você não tá mais querendo tocar alguma coisa num acorde meio diminuto, entende? Que o Jim Hall falava, não tente tocar algo. Se você tentar, não vai dar certo. Você vai, agora Ré meio diminuto, deixa eu tentar um negócio. Não, a sua mão tem que estar pronta para executar aquilo. É uma resposta, é uma conversa sua com o som. Tipo, veio o acorde, você sentiu o som e você executa coisas que você consegue. Você expressa aquele ambiente daquele acorde com melodias, né? É isso. Você é capaz de comentar aquele acorde, aquele som, que na verdade é um som, né? Tudo é um som. O acorde é um som, a escala é um som. Se você tocar a escala, todas as notas ao mesmo tempo, você tem um som. Se for, sei lá, escala alterada, você toca todas as notas ao mesmo tempo, aquilo ali é o som da alterada. Aquilo tem que estar na tua cabeça, senão você não toca a escala. Não é saber a digitação, saber o shape, nada disso. Obviamente essas coisas são importantes por causa de memória muscular, claro. Eu consigo fazer, eu tenho essas escalas internalizadas, eu consigo improvisar isso na guitarra, mas eu não consigo pegar uma flauta agora e tocar. Por quê? Porque a parte mecânica eu não tenho. Então eu não consigo. O som, a ideia pode estar aqui. Tipo, o cara tocou o acorde, eu imagino como eu poderia fazer uma frase, mas eu não consigo acessar ali. Então é óbvio que você precisa treinar os shapes das coisas. Só que só isso não te leva a lugar nenhum. Definitivamente. É legal porque o dia que acabou a mentoria lá que você me passou... Foi logo que você me passou o mixolídio, o cromático e os 2 solos para tirar. A primeira mentoria nossa. Quando acabou a aula, eu lembro que eu cheguei aqui na sala e eu falei, cara, ele tá maluco. Ele ficou louco. Como que ele... acabei de sair do Lídio, ele tá falando para eu tirar o solo do Pat Martino, não tem condições. Não vou conseguir. Aí eu falei, vou ouvir o do Wes, para ver se o do Wes é um pouco mais simples. Aí eu ouvi o solo do Wes, aí fiquei pensando, cara, ele tá mandando tirar 2 solos, eu não faço a mínima ideia de como tirar esse solo. Aí eu falei, vou tentar, né, pelo menos. Aí quando eu comecei a tirar, eu falei, caraca, que da hora, tô conseguindo tirar as coisas. É porque assim, ouvir, você até já conseguia ouvir as coisas e se fosse antes, você ia conseguir tirar o solo, mas talvez ia demorar muito e você ia tirar os solos e o solo não ia se auto-explicar na sua frente, assim. Entendeu? Na sua cara, o negócio, na tua cara, o negócio mostra, olha só quem eu sou. Eu tava aqui o tempo todo, você não tava vendo. Você fala, bicho, que isso? Eu até pensei, eu falei, pô, ele podia ter me passado All of Me, né, que é acorde menor e acorde maior com sétima, né?
Dominante é uma música mais simples, mas ele passou Days of Wine and Roses, eu não sei lá, cara, eu acho que não vai dar bom, não. Eu tive de verdade, eu desacreditei, cara, É, que eu ia conseguir. Eu falei, meu, tinha tanta música mais simples de cadência harmônica, por que que ele passou logo essa? e o solo do Pat Martino não é fácil, não. É muita Não, nota. é uma metralhadora, né? Depois a galera aí que quiser, confere. Days of Wine and Roses. Tá? Days, para quem não tem costume de inglês, D-A-Y-S, Days of O-F, Wine, W-I-N-S. Se você escrever isso aqui, já pinta. Bota isso aqui e escreve Pat Martino. Vem a gravação. E depois escreve Wes, W-E-S, Mont. Escreve assim que o YouTube já te conta o resto da como é que escreve. Vai lá e ouve esses caras tocando essa música. Você vai ver qual é o solo que a gente está falando, né? O solo do Wes que você tirou em um dia, né? De e-mail. É isso, cara. Ó, eu consigo prometer com esse método, eu consigo prometer simplificar as coisas que são muito difíceis de compreender. Eu consigo prometer velocidade, mas eu não consigo prometer que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai ter que abrir mão de coisas que você faz, às vezes de assistir um futebol, de assistir não sei o quê, né? E para você focar nisso aqui, para você se dedicar. Pessoas que estão interessadas em entrar no DNA, você vai ter que abrir mão, porque não adianta. O DNA não é uma mágica que tu entra lá e o negócio meio que se resolve. Não adianta. Você tem que seguir o passo a passo. Mas se você fizer, não vai ser fácil. Você vai sentir resistência. Depende também do nível de cada um. Tem gente que vai precisar ficar mais tempo em algumas coisas, e outras pessoas já estão meio que a parte teórica está resolvida, então o negócio decola. Quem não tem a parte teórica vai ter lá, a biblioteca resolve. Em suma. Mas uma coisa é certa. Eu consigo tornar a linguagem do jazz, a linguagem da improvisação com o DNA, algo mais simples e com certeza definitivamente mais rápido de você adquirir. Mas fácil não é. Tem que querer, né? A verdade é essa. O cara tem que querer. E, Rodrigo, eu quero te agradecer, assim, imensamente pela sua participação aqui nesse programa, né? Grande abraço. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu que Prazerzaço agradeço, Thiago. falar contigo. Muito bom esse papo aí, com certeza vai clarear muita coisa para muita gente. Valeu, tá? Valeu, Thiago. Boa noite. Grande abraço, boa noite, irmão.